Parece que existe uma mística dos 30 anos, né? É tipo, você vai ganhar uma estrelinha da professora se ela achar que você foi bem até aqui. Sim, eu tô, muito ansioso pra saber se eu vou ganhar a minha, claro, porque ano que vem eu completo meus 30. Mas eu tenho até a memória aqui de ser criança e imaginar como eu estaria quando chegasse nos 30. E posso dizer que é bem diferente de como eu tô hoje. E eu acho que tudo bem, porque assim, é muito positivo a diferença. Os tempos mudaram muito e acho que hoje a gente tem a clareza do quão jovem você ainda é aos 30. Na própria média de idade brasileira, não é nem a metade da vida, né? Até por isso, se tem uma coisa que você não imagina, é que você vai estar com problemas de saúde na cidade. Só que com o Douglas, o nosso convidado de hoje, as coisas foram um pouco diferentes. Ele ainda nem tinha chegado aos 30, na verdade ele estava com 28, quando em uma consulta para tratar uma outra coisa, ele descobriu que estava com um tumor na perna. Ali foi o começo da jornada do tratamento de um câncer que ele vem vencendo até hoje, 4 anos depois. Às vezes, quem vê de fora ainda imagina que uma pessoa com câncer tem que parar a vida completamente. Só que o Douglas fez foi exatamente o contrário. E aí foi onde eu continuei levando a vida com relação a trabalho, a pesquisa, né? Eu me especializei em oncologia foi justamente depois da quimioterapia, né? Que eu falei, já que eu fui tratado por pessoas tão bacanas que me cuidaram, por que eu não posso fazer isso agora por outras pessoas, né? Mas antes da gente conhecer mais da história do Douglas, eu queria te fazer um convite para se tornar apoiador do Histórias para Ouvir Lavando Louça lá na Aurelo. Inclusive, você deve ter percebido que hoje o episódio começou com uma vinheta diferente, com uma nova voz. Hoje quem abriu o programa pra gente foi o André Luiz, ele é um dos apoiadores. E se tornando apoiador, você pode ser a voz da nossa vinheta no próximo episódio. Se tornando apoiador também, você recebe as histórias com antecedência. Inclusive, os apoiadores já ouviram a história do Douglas com um pouquinho mais de informação numa versão estendida. Inclusive, vai ter comentários dos nossos apoiadores no final aqui do episódio, falando um pouquinho do que acharam da história do Douglas. Então, se você quiser se tornar um apoiador pela Aurelo, entra lá no site orelo.cc/historiasterapia ou baixe o aplicativo da Aurelo aí no seu celular e procure o nosso podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça e faça sua contribuição. Lembrando que tem 2 categorias de contribuição e em ambas você faz parte do nosso grupo do WhatsApp para trocar ideia, além de ter outros tipos de recompensa, tá bem legal. Agora vamos pro episódio, eu sou o Lucas Galdino. E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. O ano era 2018 e o Douglas estava saindo de um evento onde ele tinha tocado, porque ele também é DJ. Ele foi deixar os equipamentos na casa de um amigo. E aí quando ele estava indo embora, ele acabou tropeçando e torcendo o tornozelo. Parecia aquela coisa que um gelinho logo ia resolver, passar rápido e tal, mas nos dias seguintes a dor não foi embora. Ele começou o tratamento, o resultado não estava sendo dos melhores e aí ele resolveu procurar um segundo médico. Quando ele estava saindo da consulta, por algum motivo ele resolveu fazer uma pergunta que não tinha nada a ver com o tornozelo. E aí eu, com a mão na maçaneta, saindo da sala do médico, eu perguntei a ele, ô doutor, o que pode ser esse caroço aqui na perna? Porque até então eu não tinha sintoma nenhum. O médico deu uma examinada ali e pediu um ultrassom. Foi quando eles descobriram uma massa que estava acumulada na coxa esquerda do Douglas. E aí o médico, que era ortopedista, falou que ali já saía da alçada dele. Então ele pediu para que o Douglas fosse procurar um oncologista, que é o médico que cuida aí de câncer e tudo mais. Então ele foi e aí ele ouviu que tinha um tumor e que seria necessária uma cirurgia para fazer uma biópsia. Eu era uma pessoa que eu recebia notícias pesadas. Ah, beleza. O que a gente vai fazer com isso? Né? Problemas todo mundo tem. É só mais um, né? E vamos tratar ele. E aí foi onde eu entrei para cirurgia. Né? Eu não tinha uma relação muito boa com os meus pais na época, que poderia ser uma ponte de apoio e tudo mais, não. Eu me internei sem avisar com os meus pais. Meus pais estavam viajando, eles iam viajar, iniciar a viagem naquele dia, e eu me internei e liguei para eles e falei, pai, eu não volto para casa hoje. Eu estou me internando no hospital, eu vou fazer uma cirurgia aqui, uma biópsia primeiramente, a gente vai descobrir o que é esse tumor primeiro. E aí, o que aconteceu é que o médico fez a biópsia
mas já aproveitou e tirou todo o tumor na hora mesmo. Era o começo de um feriado, então o Douglas ainda voltou para casa e ficou os dias seguintes sozinho, com o suporte de alguns amigos que passaram lá algumas vezes. Só que a retirada do tumor não significa que você retirou o câncer do seu organismo. Na verdade, o que se faz é um exame para descobrir se a pessoa teve alguma metástase, que é quando as células do câncer se espalham pela corrente sanguínea e se alojam em outras partes do corpo. E a notícia ruim foi que o Douglas tinha sim uma metástase de pulmão. E isso deixa as coisas um pouquinho mais complicadas, porque a metástase tem sim tratamento. E até existem alguns casos aí que ela já desapareceu. Mas uma única célula que sobrevive no corpo já pode desenvolver novamente um outro tumor. Então demanda muito acompanhamento de quem está nesse momento. Para piorar a situação, o meu caso de câncer ainda é um caso de câncer mais raro ainda. Câncer é considerado uma doença rara. E aí dentro do câncer a gente ainda tem classificação de cânceres raros, né? Então, por exemplo, de todos os tipos de câncer que existem, o meu caso, no mundo inteiro, é tipo 1% na população de câncer. Então, assim, é muito difícil. Difícil, mas não impossível. Vale lembrar que já faz 5 anos que o Douglas vem vencendo essa batalha. E mesmo sabendo de tudo isso, desde a hora que ele recebeu a notícia, ele tentou se manter positivo. Eu tive aquele meu momento de fuga ali por umas 4 horas, né? Então eu fui por um momento, refleti, realmente falar assim... Olha, vamos ver o que vai ser e vamos lutar. Desde o momento eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Eu nunca perdi aquela alegria, aquela vontade de viver ou de simplesmente parar e falar assim, não, agora minha vida acabou. Muito pelo contrário. Só que ninguém é de ferro, claro. E mesmo Douglas tendo essa mente forte, essa coragem de enfrentar tudo, teve alguns momentos que deram uma abalada na cabeça dele, né? Quando você entra pra químio, aí você começa a ter alguns primeiros sustos. A ficha parece que vai cair ali naquele momento, né? E aí eu fiz a primeira sessão de quimioterapia e eu peguei uma infecção de garganta. Então eu tive que ficar internado por causa de uma infecção de garganta, porque a minha imunidade não ia combater ela. Então eu fiquei o Natal aí de 2008 internado em casa. E aí com muitos parentes, e eu precisei ficar aí no hospital com os parentes na minha casa e eu internado no hospital. Né? Então foi algo que ali foi o primeiro baque, né? Os familiares acharam que eu estava fazendo cena, alguma coisa assim do tipo, porque eu tinha acabado de ter o diagnóstico, e não era. Aí o segundo baque já veio no hospital, que eu era uma pessoa bem vaidosa assim com cabelo, vamos dizer assim, cheguei a ter cabelo grande e tudo mais, e com 3 ou 4 dias que eu estava ali internado, o primeiro chumaço de cabelo caiu. O câncer é uma doença que afeta fisicamente as pessoas, mas talvez ele também seja uma das que mais mexe com o psicológico. Não só pela vaidade, claro, mas também porque de um dia para o outro, a maneira como você se enxerga muda completamente. Você já não é mais aquela pessoa que até uma semana atrás estava no seu espelho. E eu não tô falando de mudança física, é uma mudança mesmo de olhar. Mas mexia comigo porque era uma coisa que... Até hoje, um pouco, né? Eu ainda falo que eu ainda vou ficar curado do câncer e tudo mais, que eu ainda pretendo fazer um implante, porque é algo que ainda mexe um pouco comigo. Mas mesmo com todas essas inseguranças, o Douglas decidiu não parar a vida. Ele continuava trabalhando, tocando nas festas como DJ e tentando fazer tudo o que tinha direito. E uma coisa que ele botou na cabeça é que ele continuava querendo encontrar uma companheira para a vida dele. E foi quando eu conheci a Micaela. Essa é a mulher que mexeu com todas as estruturas do Douglas, e vocês vão ouvir o porquê. Eu já adianto que o Douglas é daqueles românticos, viu? Eles só se conheceram porque o Douglas resolveu entrar num aplicativo de relacionamento, mas ele tava meio assim porque ele ainda não tava acostumado com a nova aparência dele. Naquele momento o Douglas tava careca, ele já foi um cara super cabeludo. Mas aí, quando ele cruzou com o perfil da Micaela... Sons de passarinho, sabe? Tudo mudou. E aí ela tinha um comentário na line dela, vamos dizer assim, no perfil dela ali, que falava sobre isso. Se você gosta de música eletrônica, você já tem um ponto comigo. E aí foi onde a gente começou um papo, realmente, foi por causa disso. Então, no dia que eu sofri a notícia, né? Eu falo que eu sofri a notícia porque é um baque, né? A notícia da metástase, foi no mesmo lugar que eu fui parar para refletir. E o dia que eu parei pra conversar com ela foi no mesmo lugar. E aí foi um momento
muito bacana, a gente acabou ficando ali naquele primeiro dia, e aí a gente foi tendo um relacionamento onde foi crescendo aí as situações, a amizade, porque a gente, para ser, antes de tudo, um casal, é um amigo, né? Então, tem todas essas questões aí. E diferente de um casal que já tem uma relação quando um dos dois passa por alguma dificuldade médica, o namoro dele estava começando com a Micaela já sabendo tudo que o Douglas estava passando. Não dá pra dizer que ela sabia exatamente o que ia passar, mas ela botou a cara a tapa e decidiu que queria ficar do lado dele. Ela pedia pra ir no médico comigo, a gente não tinha nem um mês de namoro, ela pedia pra ir no médico comigo, queria acompanhar toda a situação. E ali foi onde foi dando um gás também, porque por mais que a minha relação com os meus pais melhoraram, eles vieram a entender, foi todo um tratamento com relação a isso, mas foi uma pessoa que acolheu desde o início. Ela falava assim, você tem uma energia diferente, e abraçou a causa. E aí a gente foi levando um namoro, com relação a isso, a doença foi mantendo estável, eu mantive a minha vida normal. Só que no meio desse caminho tiveram também alguns momentos de mais tensão. Isso porque a primeira químio do Douglas não fez efeito no corpo dele. Quando ele foi refazer os exames, o câncer parecia intacto. O médico recalculou a rota e decidiu mudar o tipo de químio que eles estavam fazendo. E foi aí que os resultados começaram a aparecer. Depois de um tempo, o câncer tinha parado de crescer e ficou estabilizado. Só que o corpo do Douglas já estava dando sinais de estafa daquele tratamento todo. Então, em julho de 2019, foi quando o médico resolveu parar essa outra químio. O corpo tinha estabilizado, e aí a gente vai ver como vai ser. Então, foi essas as palavras que eles usaram. Daqui 3 meses a gente faz uma nova tomografia e a gente vê se seu corpo voltou a crescer o câncer. Como não voltou, a gente foi mantendo nesse período de estabilidade. E aí, toquei minha vida normalmente. Foi aí que o Douglas fez a especialização na área de oncologia, viajou para fora de Belo Horizonte para tocar em festas com mais de 6 mil pessoas, continuou a pesquisa dele, mas talvez a coisa mais importante de todas essas foi a de que o Douglas se tornou o noivo da Micaela. Palavras faltam para falar, literalmente. Porque, como eu disse, desde o primeiro momento ela quis estar comigo nessa... Meus pais depois ficaram mais presentes e tudo mais, mas ela... Hoje eu falo que o que eu faço na minha vida hoje, a ideia é para tentar trazer a nossa história. Não é nem para recompensar ela ou qualquer coisa do tipo, não. É para poder continuar a nossa história de vida juntos. Que hoje para mim é o que me fortalece. Hoje é o que me leva todos os dias pro trabalho. É o que me leva todos os dias a cuidar da casa, a cuidar da minha vida. Não tenho o que falar, porque é só o que eu quero hoje. É poder compartilhar histórias. Ela é de fora do país, né? Ela é argentina, então eu quero conhecer. Sempre tive gostar da cultura da Argentina, com algumas coisas do país e tudo mais. Eu sempre quis conhecer. Então ela já falou que é um dos sonhos dela hoje, por exemplo, me levar lá. Então tudo isso só dá mais energia, mais gás. E o que ela faz comigo é o que eu tento fazer com ela, né? Imagina se o Douglas tivesse abaixado a cabeça e se colocado naquela posição de dó que algumas pessoas esperavam ver ele, né? Talvez ele nem teria conhecido a Micaela. O que mais machucava o Douglas não era nem o tratamento e os poucos efeitos colaterais que ele teve. Era quando as pessoas colocavam ele numa caixinha por conta do câncer. E aí era isso que me incomodava muito, essa visão de dó, né? De você ir fazer uma entrevista de emprego e você sendo sincero na entrevista de emprego, algumas pessoas falando, nossa, que legal que você tá falando pra gente, a gente gosta disso. Mas não te passar o processo pra frente você sabendo que era por causa disso. Porque as pessoas pensavam assim, hoje ele não me traz problemas, mas amanhã ele pode me trazer. Cabe o adendo aqui, gente, que ninguém é obrigado a contar em uma entrevista que tem alguma doença crônica, tá? Até numa matéria de 2020 da BBC, a Sandra Lia Simon, subprocuradora do Ministério Público do Trabalho, confirma isso. Só que nessa mesma matéria, eles dão exemplos de algumas pessoas que omitem suas doenças por conta do medo de represálias ou por conta de negação, porque a gente sabe que isso acontece em muitas empresas, né? E o exemplo do Douglas confirma isso, né? É pura besteira. Se as pessoas tivessem se dado ao trabalho de pesquisar e ouvir o Douglas, saberiam que isso não seria empecilho nenhum
para a produtividade dele. Essas situações foram bem impactantes para o Douglas, mas o que virou uma chavinha na cabeça dele não foi nem algo que aconteceu com ele mesmo. Foram 2 histórias de jovens, mais jovens que ele, claro, que estavam com câncer e que se abriram com ele quando ele estava trabalhando na área da oncologia, lembrando que ele é enfermeiro. A primeira, na verdade, é de uma criança, um garoto de 10 anos, que não aguentava mais os adultos tratando ele de um jeito diferente dos outros amiguinhos. E ele falava assim, não, eu vejo que as pessoas têm dó de mim. E eu não quero que as pessoas tenham dó de mim. Eu sou um ser humano normal. Eu quero ter isso. Lógico, era uma criança de 10 anos, não usava com essas palavras, né? Mas o que ele quis dizer foi isso. Eu tenho uma vida pela frente, eu quero crescer, eu quero jogar bola, eu quero brincar com os meus amigos, e não quero a diretora, o professor, a mãe dos amiguinhos perguntando como eu estou o tempo todo, que isso me incomoda, né? Então, assim, aquilo ali, naquela hora eu não aguentei. Eu tive que sair, me afastar da mãe para poder chorar no canto, justamente por causa disso. Eu tava ouvindo uma criança de 10 anos falando o que eu falo, né? Ele falava assim, o câncer, eu não vou morrer do câncer. Então, assim, é um baque escutar isso de criança. É impressionante. Eu escutei durante a minha quimioterapia, foi justamente isso. Se você acha que sua vida tá ruim, vai ver como tá a vida de crianças que fazem quimioterapia. Elas estão ali brincando, nem parece que elas estão sofrendo daquilo que elas estão ali. E uma outra história foi de uma menina por volta dos seus 17 anos, também, ela desanimada, ela estava na expectativa de que fosse a última quimioterapia dela ali naquele momento, e eu fui entregar para ela medicação oral para que ela não tinha vômitos, essas coisas do tipo, e aí, conversando com ela, eu senti ela cabisbaixa, e aí eu conversando com ela, normal, falando dos medicamentos, eu vi que ela não estava prestando muita atenção. Eu falei, você tá com algum problema? Tem alguma coisa te acontecendo? Você quer compartilhar alguma coisa? Que a gente pode chamar a psicóloga, que a gente tem psicólogas aqui no hospital, e a gente pode conversar. Ela, não, é porque eu achava que eu ia ficar livre aqui da quimioterapia e tudo mais, e o médico já falou que talvez vai ter que fazer mais sessões. Aí eu falei com ela, mas o que isso te impede? Você não tá no 3º ano, você não quer fazer uma faculdade, né? Nem cheguei a tocar na minha situação. Ela falou, eu quero, é isso que eu quero. E aí foi onde eu falei com ela, pois é, e o que te impede de fazer isso? Eu sou paciente oncológico. Aí foi onde eu falei com ela, eu sou paciente oncológico. E tô aqui trabalhando, tô aqui te entregando a medicação pro seu tratamento oncológico. Então, qual é a diferença de você pra mim? Sua idade, vamos dizer assim. E aí, nesse momento, a mãe chorava num canto, porque a mãe falava assim, nossa, parece que você foi enviado. Eu falei, não, eu não fui enviado. Eu tô aqui simplesmente pra compartilhar a minha história. Eu tô aqui pra poder trabalhar, simplesmente. Eu estou aqui a trabalho. Não foi nem pra isso que eu vim aqui, né? Eu estava no meu ambiente de trabalho e apenas compartilhei. E aí, depois eu vim saber por amigos, né, que eu parei de fazer essa função de entregar a medicação, que a paciente até perguntava por mim, porque isso deu um gás pra ela. E isso virou pra ela e falou, tipo assim, peraí, ele é um cara que tá ali vivendo normal. E aí, então, foram 2 histórias que, com a diferença de idade pra mim aí, legal, né? Eu tava com volta de 30, 31 anos, mais ou menos. E aí, escutei de um menino de 10 anos e uma menina de 17 anos falando justamente isso. Que eles querem viver apesar do câncer e não por causa do câncer, né? Aí é onde a gente tenta sair dessa dó que a gente tem. E aí isso vai dando um gás da gente mais. Vocês devem ter reparado que o jeito que eu e o Alexandre a gente contou a história do Douglas caminha junto com o jeito que ele contou, né? Normalmente a gente calibra aqui o tom de voz, a entonação da contação de acordo com o tema. E aí vocês podem até ficarem surpresos, assim, nossa, mas eles estão contando tão tranquilos, né? Não tem um pesar na hora de estar contando uma história sobre câncer. Porque essa foi a imagem e a energia que o Douglas passou pra gente. É o que ele fala, né? Ele não quer ser visto como um coitado. Não é algo que faz dele alguém menor. E aí, isso me lembra muito uma história que a gente contou no começo do canal, quando a gente nem tinha podcast ainda, era só episódios em vídeo, que é com a Jussara. Ela tem um canal no YouTube também, chama Supervivente.
E ela é uma mulher de seus 50 anos, eu acredito que deva ser 50 mesmo. Jussara, se você estiver ouvindo, inclusive, pode me corrigir depois. Mas ela tem câncer já metastático há mais de 10 anos. E ela vive a vida, gente, assim, curtindo adoidado, sabe? Que nem aquele filme, curtindo adoidado. Mas é muito bonito ver isso, porque ela... Eu lembro que quando a gente gravou com ela, eu e o Ale, a gente saímos da casa da Jussara com um olhar, assim, transformado pro que a gente entendia o que era a vida, o que era a morte, o que era esperar a morte, o que é uma notícia ruim, o que é uma notícia que você consegue contornar, uma notícia que todos imaginam que vai te deixar pra baixo. É realmente encarar todos esses obstáculos que a vida nos coloca, seja uma doença crônica, seja qualquer outro tipo de obstáculo, com uma forma muito mais racional. Eu acho que não só racional, mas também tem muito do emocional ali, de não deixar aquilo te abalar. Então, assim, contar a história do Douglas com esse espírito mais leve é porque realmente foi o que ele passou pra gente, assim como a Jussara contou e passou pra gente aquele espírito leve lá em 2019, se eu não me engano, 2018. Então, assim, obrigado, Douglas, por deixar a gente poder dividir sua história aqui com as pessoas e dar, de repente, um pouco mais de esperança, um pouco mais de inspiração para outras que estão passando por esse momento, ou coisas parecidas, né? Câncer ou algum outro tipo de doença. Para elas enxergarem a vida com mais leveza, porque tudo que a gente pode fazer aqui, a gente deve fazer com leveza. E aí eu lembro que depois, conversando com a Jussara, eu soltei um tipo... E foi bom te ouvir e tal, porque às vezes a gente fica reclamando, né? Sendo que a gente tem tudo. E eu achei maravilhoso como ela me corrigiu, do tipo, não é também porque alguém tem câncer que essa pessoa tem mais motivos pra reclamar do que você. E a gente sempre, depois dessa conversa com a Jussara, a gente sempre trouxe isso aqui pro projeto. A gente nunca escuta a história de alguém pra se sentir melhor, porque acha na nossa cabeça que o que o outro tá passando é mais difícil do que a gente passa, então a gente tem que agradecer porque tem alguém, entre muitas aspas, pior do que a gente, né? Todos nós estamos o tempo todo buscando caminhos de felicidade em momentos mais difíceis e momentos menos difíceis, mas acho que isso tudo traz um olhar para quem tá passando por esses momentos de tratamento, que algumas vezes vai ser sim, ser um fardo e vai ser difícil, mas a gente tá de fora, não precisa ter esse olhar que o Douglas também falou aqui pra gente, né? De dó, que as pessoas esperavam dele, né? Já olhavam pra ele com dó, com pena, e esperando dele, talvez até aqui no podcast, que a história fosse contada num tom mais triste pra baixo. Não, total, Ale, total. Eu gosto muito de como a gente aprende com histórias que a gente supõe que vão ser num tom, e elas vêm e mudam todo o nosso olhar para aquele tema e para aquela perspectiva que a gente tem, porque a gente é ensinado a ter. Então, muito obrigado, Douglas, por dividir mais uma vez sua história aqui com a gente. E a você que está nos ouvindo. A gente só fala num tom de tristeza quando descobre que você não lavou a louça. Poxa, esse podcast chama Histórias pra Ouvir Lavando Louça. A gente tá justamente aqui pra te ajudar. Então aproveita a nossa companhia, tá bom? Se a sua pia já estiver brilhando, eu vou te convidar pra ir lá no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook pra assistir os vídeos, as histórias em vídeo. E se você não lavou a louça, tem mais um monte de história aqui no podcast pra te acompanhar. Você acha todas as histórias já contadas no nosso site, historiadeterapia.com, e lá você preenche o formulário para mandar sua história pra gente. E lembre-se que amanhã tem episódio inédito para apoiador lá na Aurelo. Então, se você quiser ouvir essa história antes de todo mundo e quiser comentar, inclusive, ter o seu comentário adicionado aqui, entra lá no aplicativo da Aurelo e faça seu apoio. E quem encerra o nosso episódio hoje são os nossos apoiadores. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau! Oi, Lucas e Ale. Aqui quem fala é a Neuma de Pernambuco. Nossa, muito emocionante escutar a história do Douglas. A vida continua quando você tem uma notícia como essa, eu imagino, mas é maravilhoso ver a lucidez com que ele passou por todo esse processo, com que ele passa por esse processo, como ele tem sido luz para outras pessoas que podem, diante de uma situação, de um diagnóstico ruim, difícil, achar que suas vidas acabaram.
eu fiquei bem impactada e também refletindo se não há um certo capacitismo em você olhar, achar que por alguém ter uma doença com um estigma tão forte como câncer, ela vai parar a sua vida, mas as coisas continuam acontecendo quando a gente tem saúde e quando a gente está doente de alguma forma. Encantada demais. Um abraço pro Douglas. Oi, sou Patrícia de João Pessoa. Estava ouvindo a história do Douglas e lembrando de tantas histórias sobre câncer que a gente já acompanhou, seja no YouTube do Histórias de Terapia ou aqui no podcast. E estava pensando em como cada um tomou de um jeito diferente esse diagnóstico. Cada um desses jeitos foi muito bonito, né? É muito legal ver o Douglas dizendo que o câncer não define, né? Tendo essa coragem de tratar sozinho e de falar para os outros pacientes que ele encontra na oncologia de que o câncer não te define, não é isso, que isso não vai te parar. Assim como também é bonito ver as histórias de pessoas que, diante de um diagnóstico desse, mudaram a vida, refizeram planos. Essa capacidade humana de lidar com uma coisa tão grande e com o conhecimento da finitude que aparece quando você tem um diagnóstico desse, e isso te põe a se mexer e rever tudo que você é. Ou então, como o Douglas, de pensar, isso não é o que eu sou. É sempre muito legal acompanhar essas histórias. Obrigada, Douglas, por ter contado pra gente. O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luigi Madormo e a edição é do Felipe Dantas. Eu sou André Luiz e sou apoiador do Terapia na Aurelo.